E aí, você já sofreu algum preconceito religioso? Você está no canal Psicologia e Cristianismo. Meu nome é Igor Parisi, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. Hoje você está assistindo o vídeo do quadro Preconceito Religioso. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante e eu convido você a discutir esse assunto comigo aqui no YouTube e também deixar a sua sugestão, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e também deixe aqui o seu like, isso ajuda muito aqui o canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o tema intolerância religiosa. Claro que num quadro que se chama preconceito religioso, nós precisamos lidar com esse assunto tão importante nos nossos dias. Falar sobre a intolerância religiosa. Para isso, eu trouxe aqui uma descrição que define muito bem o que é essa intolerância religiosa. É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou falta de vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Ou seja, essa intolerância religiosa está diretamente relacionada com a falta de respeito, com a falta da atitude de respeitar as crenças de outras pessoas. Aqui no Brasil, nós temos uma diversidade religiosa enorme. Sabemos de diversas religiões e dentre elas nós temos o cristianismo, o islamismo e dentro do cristianismo nós temos várias divisões como o catolicismo romano, o protestantismo, gaguejando para falar, difícil, hein? Feio, coisa feia. E dentre outras várias religiões que eu sei que você já ouviu falar. Uma prova dessa enorme diversidade religiosa aqui do Brasil foi o reconhecimento dessa intolerância que infelizmente existe. Sabemos que temos uma enorme diversidade religiosa, temos diversas religiões, só que infelizmente temos diversas provas de intolerância religiosa. Uma prova disso é o reconhecimento do nosso governo em criar uma lei que regulamenta o combate à intolerância e ao preconceito religioso. Aqui no Brasil nós temos o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro, na lei número 11.635, instituída no dia 27 de dezembro de 2007. Bom, não tem como falar sobre intolerância religiosa e sobre esse preconceito religioso sem antes pensarmos nas consequências dessa intolerância. Nós temos diversas provas dessas consequências. Nós temos resultados diretos e indiretos da intolerância religiosa. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre as consequências sociais e as consequências emocionais dessa pessoa que sofre algum preconceito, alguma discriminação relacionada à sua crença religiosa. Sobre a consequência social, em primeiro lugar, nós temos que entender, essa pessoa que sofre com a intolerância religiosa, ela tem um direito seu constitucional violado. Gostaria de ler aqui para você uma informação muito importante. O artigo 5º da Constituição Federal, que descreve os direitos fundamentais dos cidadãos, especifica que a liberdade de consciência e de crença não pode ser violada. Desse modo, a lei garante o culto religioso. E esse culto ele é livre para todos os brasileiros. Então, a principal consequência social da intolerância religiosa é que as pessoas sofrem com violações de um direito constitucional que é garantido por lei a essas pessoas. Pensando um pouquinho nas consequências emocionais dessa intolerância religiosa, nós precisamos entender que a pessoa que sofre com a intolerância religiosa, ela está sofrendo algum tipo de violência, ou uma ofensa verbal, uma discriminação, uma exclusão, até mesmo violência física. E essa pessoa, ela está tendo seus direitos violados. Além dela estar sendo privada do seu direito constitucional de liberdade religiosa, ela sofre com consequências emocionais diretamente relacionadas à violência que ela está sofrendo. Nós não precisamos elencar aqui quais as principais consequências da violência para com o ser humano. Nós sabemos que a violência física, a violência moral, a violência psicológica trazem consequências muito drásticas à vida das pessoas. Mas então, o que nós podemos fazer em relação a essa intolerância religiosa? Em primeiro lugar,
eu gostaria de te dizer que nós temos que respeitar toda crença e toda religião que existe. Mesmo que nós não concordemos com essa religião, mesmo que nós tenhamos pensamentos e crenças diferentes, precisamos respeitar, pois é uma garantia de direito a essas pessoas não acreditar naquilo que nós acreditamos. Todo cidadão tem o direito de acreditar no que ele bem quiser. E um detalhe, mesmo que o cristianismo seja a religião que tenha a maioria de pessoas no Brasil e no mundo, nós precisamos entender, isso não nos dá o direito de sermos intolerantes e nos opormos às outras religiões de maneira violenta, de maneira preconceituosa. Além disso, biblicamente falando, você não vai encontrar nenhum fundamento, nenhum ensinamento que transmita o preconceito ou a intolerância religiosa dentro da Bíblia. Você pode encontrar textos específicos que lidam com assuntos específicos, mas isso não nos permite atuarmos ou nos comportarmos de maneira intolerante para com o nosso próximo. Se não fosse isso, Jesus não nos deixaria o mandamento de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. O combate à intolerância religiosa é um dos principais objetivos desse canal aqui. E aqui nesse quadro nós vamos discutir sobre vários temas relacionados a esses preconceitos religiosos, a essa intolerância religiosa. E dessa maneira, o meu objetivo aqui no quadro é poder construir junto com você que está assistindo o vídeo uma maneira de manifestar a nossa espiritualidade cristã que seja saudável. E saudável aqui eu quero dizer livre de violência, livre de preconceitos. Aqui no quadro nós vamos pensar sobre vários temas relacionados ao nosso cotidiano, que são temas delicados aí e tem uma relação direta com preconceitos, com intolerância. Dentre eles nós vamos falar aqui sobre a homossexualidade, nós vamos falar sobre casamento e família, nós vamos falar também sobre preconceito racial e muitos outros também assuntos tão importantes. Nós vamos lidar diretamente aqui nesse quadro, sempre de maneira prudente, de maneira respeitosa. E se você que está assistindo esse vídeo até aqui, chegou até aqui e tem alguma sugestão, tem algum tema, tem algum assunto polêmico que relacione a fé cristã e comportamentos ou pensamentos intolerantes, eu vou pedir para você deixar aqui no comentário a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica, para que eu possa também desenvolver algo relacionado à sua vida aqui nesse quadro. Bom, eu já vou agradecer você por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, confere o nosso Instagram, lá nós vamos postar várias notícias relacionadas aqui ao canal e também vamos postar assuntos e anúncios dos nossos próximos vídeos. Ative o sininho aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe aqui o seu like e também comente, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a várias pessoas e dessa forma nós podemos desenvolver um diálogo saudável sobre espiritualidade cristã. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de anunciar que a partir do mês de outubro nós vamos ter algumas lives semanais aqui no canal. Então eu vou fazer a divulgação dessas lives no Instagram e também aqui nos vídeos do canal. E se você quiser deixar uma sugestão de tema, assunto ou bate-papo para alguma live, fique à vontade, entre em contato conosco. Ficarei muito feliz de trazer alguém aqui, um convidado, para participar de alguma entrevista, de um bate-papo e assim falarmos sobre algum assunto relacionando a psicologia, a ciência da psicologia e a fé cristã. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu. Tchau, tchau.